E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa, e é o seguinte, eu quero conversar com você especificamente que está interessado em prestar esse concurso que você está vendo aí na sua tela, que é o concurso da Prefeitura de Bragança Paulista. Eu quero trazer aqui alguns detalhes sobre o edital desse concurso, mas no que tange ao aspecto da língua portuguesa, vou trazer questões aqui. Fica comigo nesse vídeo, é rapidinho, você não vai perder muito tempo. Aqui estão os meus canais aqui das redes sociais para você entrar em contato. E eu vou conversar com vocês aqui sobre a parte de língua portuguesa, mas eu quero mostrar questões também da prova, de provas anteriores, provas recentes, para que você tenha uma noção de como a VUNESP, que é a banca examinadora que vai fazer a sua prova, como ela trabalha. É muito importante para quem vai prestar concurso público, né? Se você já está acostumado a prestar concurso público, sabe o que eu vou dizer aqui. É importante você reparar como é que funciona a banca examinadora, o que eles querem, né? A palavra-chave, os assuntos mais cobrados. É isso que eu quero trazer para você. Vamos ficar junto então? Então vamos lá, deixa eu começar aqui com vocês o seguinte. Esse edital de abertura de inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Estância de Bragança Paulista realizará sob a responsabilidade da Fundação para o Vestibular Universidade Estadual Paulista, a VUNESP, né, gente? O concurso para esses cargos que você vê aí, ó, o assistente de gestão políticas públicas, a gestão administrativa, o assistente de gestão políticas públicas, secretária, são esses dois cargos aí. Os detalhes do edital é o seguinte, nós temos lá 10 questões para ambos os cargos, tá? Então, ó, são 10 questões de língua portuguesa envolvendo esses dois cargos aqui, o assistente de gestão políticas públicas, tá? De gestão administrativa, e o assistente de gestão políticas públicas secretária. Legal? Então são 10 questões aqui. Esse é o edital. Só que eu fiz o seguinte, normalmente quando a gente monta um curso, como é o nosso caso aqui, um curso específico para um concurso determinado, a gente direciona isso para um determinado concurso, porque a gente vai trazer as características. Você já viu aí a análise, provavelmente a análise lá com o nosso professor, o Cristiano Silva, sobre o edital de uma maneira geral, e aqui eu vou trazer especificamente de português. Então o que eu faço? Eu faço um edital esquematizado, eu faço isso aqui, ó. O que é esse edital esquematizado? É o mesmo edital, gente, tá? A mesma coisa, ó. Só que do jeito que você vê aí na sua tela, é a forma que a banca publicou o edital, desse jeito aí. Então ele está fora de ordem. Vejam que a gente tem ali, ó, leitura e interpretação de texto, sinônimos e antônimos, sentido próprio, figurado das palavras, de repente entra pontuação, né? Sai da parte de de interpretação de textos e já vai direto para a pontuação. Não é dessa forma que você estuda. Eu trouxe, estuda, claro, com o objetivo de você responder a questão o mais rápido possível. Então eu esquematizei aqui, fazendo nessa ordem. A gente começa a estudar primeiro as classes de palavras, né? A famosa análise morfológica, identificar um substantivo, identificar um adjetivo, identificar um advérbio. Isso vai ser importante para você desenvolver o restante da sua prova. Muito provavelmente não cai questão sobre o que é substantivo. Eu digo muito provavelmente porque as últimas provas vêm mostrando isso. Então não se apresenta o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é advérbio. O que a banca realmente quer é fazer com que você identifique isso, né? Que você saiba encontrar um substantivo numa frase, um adjetivo, um advérbio e assim por diante. Vou começar aqui mostrando para vocês o seguinte. Ó. Primeiro nós temos aí o concurso de Bragança, aí está o município de Bragança e a VUNESP. Eu sempre trago esse logo para você identificar. Olha, esse concurso é para esse município e nós vamos ter as seguintes características, são as características da VUNESP. Então a gente direciona realmente para o concurso especificamente. Aí eu trouxe aqui os principais assuntos, tá vendo? Os assuntos mais cobrados da parte de interpretação. Isso que você vê em azulzinho aí logo abaixo aí da sua tela, as palavras-chave dos enunciados das questões de interpretação. Por que eu trago palavra-chave? Essa palavra-chave, gente, não tem nada a ver com mágica, não tem nada a ver com macete, com dica, nada disso. É realmente uma técnica para você identificar sobre qual assunto a banca está versando ou está solicitando naquela questão especificamente. Então essas palavras-chave são, por exemplo, eles vão te dar uma charge. Então você sabe que quem presta concurso já está acostumado.
sabe que a VUNESP gosta de trabalhar com charge, né? O desenho e tal, para você interpretar. Segundo texto, né? Segundo texto, deixa eu trazer aqui o cursor para você aqui. Ó, segundo texto, então nós vamos ter lá uma chargezinha, né? Com certeza vai ter. Aí depois nós teremos aqui, ó, essa aqui é a palavra-chave, tá, gente? Ó, segundo o texto, pode-se afirmar que, né? Ou segundo o autor do texto, o ponto de vista do autor do texto, ó, segundo o autor do texto. Eles vão pedir questões aí de sentido de conjunções, né? Então vamos colocar conjunções. Eu até trouxe aqui questões, a gente vai avaliar aqui nesse vídeo. Então isso que eu estou riscando para vocês aí são as palavras-chave do enunciado de uma questão de interpretação de textos, que é para você identificar sobre qual assunto a VUNESP está perguntando naquela questão. Sentido de termos ou expressões, isso cai bastante nas provas, né, da VUNESP aqui, ó. Sentido próprio figurado, sentido dos advérbios são as circunstâncias, aí eu vou mostrar como é que você estuda isso também. E sentido de uma expressão sinônima e antônima aqui embaixo. Essas são basicamente, né, as palavras que nós encontramos nas provas anteriores no que tange ao aspecto de uma questão envolvendo a interpretação de textos. Então eu peguei várias questões anteriores, peguei as palavras dos enunciados para você poder identificar isso numa prova. Temos também aqui mais para frente, ó, os assuntos cobrados ou os mais cobrados, né, nas questões de língua portuguesa e as palavras-chave também. Ou seja, como é que eu vou saber que a questão é sobre língua portuguesa ou sobre interpretação? A sua prova é dividida em duas partes, a parte de língua portuguesa e a parte de interpretação. Eles vão te dar um texto ou uma charge, vão pedir para você ler esse texto e responder as questões de 1 a 5, de 1 a 2, de 1 a 10, enfim. Normalmente são dois textos, uma chargezinha ali para você interpretar. Vão tirar ali todas as questões, elas são retiradas desses dois textos, provavelmente. Normalmente quando são 10 questões, como é o caso de vocês, normalmente eles trazem textos não longos, são textos curtos, de fácil leitura. Normalmente são pesquisas, textos já de revistas, jornais, que são adaptados para a prova. Eles pegam esse texto, fazem uma adaptaçãozinha ali no texto e perguntam para você. E aí aparece essa palavrinha-chave. Eu acho legal a gente mostrar isso para o candidato, que até é um feedback do próprio candidato, né? Eu sempre pergunto para o candidato, como é que você fez a prova? O que te levou, o que te conduziu a responder a questão dessa forma? E os candidatos me contam e eu trago essa experiência desses candidatos para você, que também vai fazer a prova. Então o que a gente veio observando durante muitos anos aí já lecionando para concurso, é que os candidatos fazem melhor ou mais rápido, ou identificam de uma forma mais rápida e resolvem a questão mais rápido também das provas de português, as questões de português. A interpretação demora um pouquinho mais, tem que ler o texto, às vezes você vai ficar entre uma e duas, isso é normal. Aí tem que voltar a ler o texto de novo, identificar a palavra, às vezes aparece uma palavra que você não conhece, etc. Então o que é legal fazer aí? Trazendo experiência dos alunos anteriores aí, os concurseiros anteriores. Pega primeiro as questões de gramática, aí você vai encontrar isso aqui, ó, crase, pontuação, concordância, conjugação de verbos, isso vai ter na prova. Colocação pronominal, regência nominal verbal, regência com pronome relativo. Vou trazer tudo isso para vocês aqui. Regência com pronomes pessoais, oblíquos, átomos, tudo isso que você está vendo aqui, eu vou mostrar para vocês em algumas questões que eu trouxe de provas anteriores, para você ver como é que funciona, se você nunca viu uma prova de concurso, se você é a primeira vez que você vai prestar esse concurso, você nunca viu isso, então vou direcionar você agora para isso aqui. Bom, vamos lá, vamos começar com uma questão de 2019, recente, sentido de termos ou expressões, como é que é o estilo? É claro, gente, que essa questão não vai cair de novo, e óbvio também eu já trouxe aqui a resposta, né, porque não se trata aqui de um curso de testes, né, mas sim de uma análise de edital, e o objetivo é mostrar quais são as características não só do edital, mas também da banca examinadora em relação a determinadas questões. Então aqui você tem uma questão, nós temos, né, aqui uma questão de interpretação. E como é que eu vou identificar isso? Primeiro porque eles trazem aqui, ó, deixa eu mostrar o cursor aqui para você, ó, eles trazem o seguinte, a palavra, ó, significa, tá vendo aqui, ó, significa. Essa palavra significa, ela tem a ver com a palavra sentido, tá? Vamos por aqui, ó, ela tem a ver com sentido.
Então, se é uma palavra que tem a ver com sentido, então nós estamos diante de uma questão de interpretação de textos, ou de interpretação de uma palavra, de uma expressão dentro de um contexto. Então, significam aí, indica que a questão é de interpretação. Aqui é uma questão em que você vai colocar em prática o seu conhecimento linguístico, não da gramática, mas sim da interpretação, do reconhecimento de sinônimos, do vocabulário, vamos dizer assim. Então, se você é um candidato que lê bastante e se preocupa em identificar, por exemplo, você vai ler uma palavra, um texto, né? E você encontra uma palavra ali que você nunca viu na vida. O que o candidato tem que fazer? Quem vai prestar ele tem que pegar essa palavra, identificar lá no dicionário qual o sentido dessa palavra, que ele vai aumentando o seu vocabulário. Esse tipo de questão que você vê aí na sua tela é sobre isso. Então ali provoca, semelhante e surpreendeu, são palavras que podem ser substituídas por causa análoga e causou espanto dentro desse contexto. Como é que você pode resolver uma questão como essa? Por eliminação, né? Então, por exemplo, você pega lá a palavra provoca, como está no texto ali, ó. E aí, de repente, você fala, bom, pode ser que provoca seja incitar, pode ser que seja ocasionar, será que é ocasionar? Aí eu acho que não é, então você já elimina B, né? Ó, pode ser que seja instigar, pode ser que seja causar, pode ser que seja despertar, mas eu já eliminei uma, né? Aí você vai para o semelhante. A semelhante pode ser que seja igual, né? Incomum não, diversa também não, já eliminei outra, tá vendo? Ó, parecida, análoga pode ser, né? E assim vai indo. Surpreendeu, flagrou, ó, flagrou, será que pode ser flagrou? Ó, pode ser flagrou, né? Vislumbrou, provavelmente não. Induziu a erro, provavelmente também não, já eliminei outra. Atacou de improviso, pode até ser, né? Mas aí você vai pelo contexto. É uma forma de você resolver esse tipo de questão aqui. Vamos para frente aqui, questão de advérbios. Bom, advérbios é o seguinte. Vou mostrar a questão, depois eu mostro como é que você estuda isso. Você vai ter aqui no nosso material, aqui nos nossos vídeos, eu vou publicar outros vídeos, eu vou orientar os candidatos como é que se estuda a parte de advérbios, por exemplo. Primeira questão, charge, ginha lá, charge, né, que eles gostam de colocar. Nas falas dos mosquitos, os termos agora e altamente expressam correta e respectivamente circunstância. Quando aparece a palavra circunstância, gente, ó, aqui ó, é que é uma questão sobre advérbios. Tá? É sobre advérbio. Tá, mas eu não sei o que é um advérbio. O que é um advérbio? O advérbio ele modifica a interpretação da frase. Você tem uma frase sem o advérbio é uma coisa, com o advérbio você tem uma outra interpretação completamente diferente, que é justamente a função do advérbio. O advérbio, como o próprio nome diz, ad, de junto, junto de um verbo, ele vem junto de um verbo, ou de um adjetivo, ou de um outro advérbio, mas ele vem para modificar a contextualização da frase. Então, por exemplo, estudarei gramática. Estudarei gramática hoje. Quando eu coloco esse hoje, esse advérbio de tempo, eu identifico o momento em que eu vou estudar gramática. Esse advérbio, a gramática dá esse nome, né, de advérbio, ele modifica essa frase. Quer dizer, uma coisa é você estudar, né, hoje eu vou estudar gramática, a outra coisa é eu estudarei gramática hoje ou estudarei gramática simplesmente. Eu posso tirar o advérbio. O advérbio, então, pensa assim, ó. O advérbio é uma expressão que tem circunstância sentido. Ele traz sentido, por exemplo, hoje, advérbio de tempo. Se eu tiver que escrever, por exemplo, o agora, ó, vou te mostrar a resposta da questão para vocês. Ó. O agora indica tempo, né, o advérbio de tempo. Ah, como é que você sabe disso? Então, legal, o que é você fazer? Você vai ter no seu material, que você vai adquirir depois, e também durante as aulas, a parte de advérbios, que eu mostro para vocês no material, na língua portuguesa, ó, você vai encontrar isso aqui lá no material. E os advérbios são vários, tá? Então eles têm sentidos. Eles têm sentidos. Esse sentido significa dizer que os advérbios têm interpretação. Então, por exemplo, você vai ter lá o sentido de modo, você vai ter um advérbio de tempo, tá? Você vai ter um advérbio de intensidade, tá? Você tem lá um advérbio de dúvida,
e assim por diante. São vários sentidos. E ali nesse material que a gente vai disponibilizar para vocês, também por meio do nosso curso, você vai ter vários advérbios que têm o mesmo sentido. Então você pode trocar um pelo outro. Então, por exemplo, você vai identificar que o altamente, aí você vai ver que a maioria das palavras terminadas em mente tem função de advérbio. E nesse caso especificamente dessa questão, o altamente ele está indicando uma intensidade, ele está subindo, ele está aumentando essa intensidade. Então o advérbio você estuda dessa forma. Pega os advérbios, os sentidos e vai trocando um pelo outro e identificando o sentido dele, de modo, de tempo, de lugar, de certeza, de dúvida. Provavelmente, assim, ó, provavelmente, né, que é o exemplo que eu vou citar. Você sairá hoje à noite? E você pode responder, provavelmente sairei hoje à noite. Provavelmente, quando eu coloco esse provavelmente, eu estou trazendo uma situação de dúvida, né, dentro do meu texto. Então esse provavelmente ele é um advérbio que indica dúvida, que indica incerteza. Agora quer ver? Eu vou trocar. Ó. Você sairá hoje à noite? Certamente sairei hoje à noite. Ó, certamente já mudou para um advérbio de certeza absoluta. Então esse advérbio ele foi responsável por mudar o sentido da frase. O advérbio tem essa função. Tá? Conjunções. Vai cair questão de conjunções, gente. Por que eu tenho certeza absoluta disso? Porque eu acompanho a VUNESP há muitos anos, né? Há muito tempo acompanhando provas da VUNESP. E eles adoram conjunções. Amam de paixão essa matéria. Adoram perguntar, mas não conjunção, o que é conjunção? O que você estuda de conjunção? Vou colocar para você aqui. Ó. Você vai estudar ou se familiarizar com o sentido das conjunções, que é a interpretação. Então, por exemplo, você vai ter lá uma conjunção de adição, né? A gente tem uma conjunção, por exemplo, de adversidade. Ó, adversidade. Temos uma conjunção, por exemplo, de causa. Uma conjunção final de finalidade. E assim por diante, gente, sabe? São vários sentidos. Para ser mais exato, para você, deixar você bem informado aqui, ó, a gente tem dois tipos de conjunção. As conjunções que são chamadas de coordenadas, que você vai ter acesso também, quando você adquirir o nosso curso, você vai ter acesso a esse material vasto de conjunção, muitas conjunções que eu coloquei lá. E nós temos também as conjunções subordinadas. Aqui, nas coordenadas, a gente vai ter 5 classificações, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e assim vai. E aqui nas subordinadas nós vamos ter 9 classificações. Olha quantas. Essas classificações aqui, gente, tem a ver com isso aqui, ó. Sentido, tá bom? Ó, sentido. Então, conjunção tem a ver com isso. A gente estuda o sentido dela. Muito bem. Vamos fazer uma questão então aqui, ó. Questão em 2019. Olha lá. Eles vão te dar um texto ou um trecho de um texto, vão destacar ali uma conjunção qualquer que eles vão colocar. Nesse caso, eles estão perguntando sobre 2, né? Conjunções, e às vezes vai aparecer, nesse caso apareceu, mas eu vou mostrar para você quando não aparece, o que você vai fazer. Apareceu a palavra conjunção aqui, tá? Você vai ver aqui, ó, a setinha aqui, ó, conjunção, tá? E olha outra palavrinha-chave aqui que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, ó, sentido. Conjunções, sentido. Então é uma questão de sentido de conjunções. Às vezes pode não aparecer a palavra conjunção. Então, por exemplo, o que faz uma conjunção? A função da conjunção, deram esse nome aqui para ela, porque ela tem a função de conectar. Ó, tá? Ela é um elemento conector. O que ela faz? Ela liga as orações, ela pega uma oração, liga a uma outra oração, e dentro desse contexto ela estabelece um sentido de causa, de adversidade, de comparação, de dúvida, de finalidade, de condição, de concessão e assim por diante. O que interessa pra gente é isso aí. Então o que você faz aqui? Ó? Lá no material que você vai ter, lá do nosso curso, eu vou mostrar para vocês como é que você identifica a conjunção desde que, como tempo,
Porque a conjunção desde que, ela tem três, ela pode ter, né, dentro de uma frase, de um contexto, três sentidos diferentes. Ela pode ser de tempo, como é nesse caso, ela pode ser de condição, ela pode ser de causa. Então a gente tem aí três, né, são três sentidos diferentes que podem aparecer na sua prova. Então se eu tenho uma conjunção que tem mais de um sentido, é óbvio que eu vou estudar mais essa conjunção, mas não estudar a conjunção, mas saber como identificar. Por exemplo, no caso do tempo, conjunção desde que quando indica tempo. Eu comento com o candidato o seguinte: você vai usar a seguinte técnica. Isso que eu vou mostrar para vocês não é macete, tá, gente? Isso é regra mesmo, tá bom? Aliás, eu não dou macete, porque macete não cai em prova, a gente tem que saber a regra, né? Então olha aqui, ó, desde que, tá? Apareceu um desde que aqui, eu quero saber se ele é de tempo. O que você faz? Você tira o que e coloca um quando. E leia a frase, ó. Que inferniza a vida de brasileiros desde quando aqui aportou séculos atrás. Então, ó, desde que você chegou, começou a chover, por exemplo. Desde quando você chegou, começou a chover. Logo que você chegou, assim que você chegou, ou quando você chegou. Então esse desde que, para ter sentido de tempo, a gente faz usa essa técnica aí. Tira o que, coloca o quando. Na explicação, aqui a conjunção porquê explicativa, a gente troca também, você pode trocar. Por exemplo, aqui, ó, eu posso trocar pela mais comum, que é o pois. Ah, tem uma outra aqui também que é pouquíssimo utilizada, mas quando cai faz um estrago. Ó, vê se você já viu essa conjunção na vida, ó. Por quanto. Pois é, por quanto. Eu posso trocar o porquê por quanto ou por pois, quando ele tiver sentido de explicação. Então essa frase pode ficar assim, ó. Ou da sociedade como um todo, por quanto erradicar o Aedes aegypti é um desafio que começa a cada dia, começa na casa de cada um. Quando eu pego essa palavra porquê e troco por pois, ou por quanto, quando a gente troca por pois fica mais comum, né? Talvez fica mais próximo aí de uma realidade do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas quando troca por quanto, a maioria das pessoas não usa essa conjunção por quanto. Então ela é uma conjunção perigosa aí. Vamos para frente, questão de crase, gente. Crase vai cair na prova, toda a prova tem crase, né? Difícil encontrar uma prova. Aliás, toda a prova, não vou dizer 100%, mas 99,99% tem crase. Vamos lá. Como que eu resolvo uma questão de crase? Aqui, ó, coube a Domênico. Domênico é uma palavra masculina, né? Então é uma palavra masculina. Então, se é uma palavra masculina que não admite artigo a, eu só tenho aqui a preposição do verbo caber. Se coube, coube a alguém. Mas coube a alguém fazer o quê? Coube a Domênico de Masi, ou de Masi, né? A criação, ó, eu não tenho preposição aí, sim, só artigo. A crase tem que ter soma de preposição a, do termo regente, que é um verbo, ou nome. Se você nunca viu isso, não se preocupe, que lá no nosso material você vai ter acesso a isso aí, e nas nossas aulas também. Eu mostro isso na nossa aula de língua portuguesa aqui. Esse detalhe, como é que você encontra uma preposição, de onde ela saiu, e o que significa crase, que é essa soma aí. Então, coube a Domênico de Masi a criação do conceito de ócio criativo, referindo-se, quem se refere a. Então, nesse caso aqui, a gente tem a preposição a do verbo referir-se, mais o artigo a de desconexão, que é uma palavra feminina aqui, ó, e que admite um artigo a anteposto. Então, nessa terceira lacuna, houve a soma. Então, se houve a soma, o acento de crase aqui vai ser obrigatório. E depois nós temos o verbo chegar, que aliás é um verbo que cai bastante em prova, porque a gente está acostumado a usar o verbo chegar, aqui, ó, né? A gente gosta muito de usar isso aqui, né? Ó, chegar em, né? A gente gosta de usar isso aqui. O verbo chegar até admite o em, mas quando for meio, quando você tiver uma situação de meio, por exemplo, meio de transporte, cheguei no metrô, né? Cheguei em um automóvel, cheguei no avião, aí sim indica o sentido de meio de transporte, aí você pode usar o em. Mas nesse caso aí,
A preposição a indica aí destino. Então o verbo chegar indicando destino, a preposição tem que ser a. Então aqui chegar a algum lugar. E esse a foi somado ao artigo as de experiências. As experiências criativas do ser humano. A soma da preposição a com o artigo as, essas duas aí, somando, nasceu aí o acento indicativo de crase. Legal, crase, o que você vai estudar? Crases, ou melhor, casos, né, situação obrigatória. Situação obrigatória de crase. Termo regente exige preposição a, termo regido admite artigo a ou as. Depois a gente tem os casos proibidos ou a proibição aqui. Deixa eu fazer um esqueminha melhor para você aqui. Ó. Então temos lá os casos obrigatórios. Obrigatórios. Ó, os casos obrigatórios, vou marcar aqui, ó, tem que ter termo regente exigindo preposição a, mas termo regido admitindo artigo a ou as, assuma. Aí os casos de proibido, de proibição ou os casos proibidos, você vai ver que vai faltar um desses dois as, ou falta o a preposição, ou falta o a crase. Depois nós vamos ver lá os casos facultativos e os casos especiais também, mas tudo isso na aula. Aqui é só para você identificar o edital, como é a palavra-chave, ela aparece em conformidade com a norma padrão. A norma padrão ou norma culta cai bastante em prova, as lacunas devem ser preenchidas, aí você vai olhar lá um monte de aqui é uma questão de crase. Pontuação, eu achei interessante uma questão que eu trouxe aqui para vocês, que ela envolveu, não era muito comum a VUNESP fazer isso, mas agora a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Fez uma pergunta de pontuação mais sentido. Aqui, ó, né? Deixa eu trazer aqui o cursor para você. Olha só que interessante, há muito tempo eu não vi uma banca fazer isso aqui, ó. Perguntar a pontuação, tá vendo aqui, ó, e ao mesmo tempo o sentido. E aí é legal porque é o seguinte, parece uma coisa que você diz assim, poxa, mas como é que eu vou resolver esse negócio aí, né? Deve ser muito difícil resolver. Não é nada disso, não. Você tem uma situação que é bem pontual. Então, por exemplo, apareceu lá, pontuação. Então ele está falando lá de vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos e assim por diante. E envolve a palavra sentido. Quando envolve a palavra sentido, nós vamos buscar um pronome relativo no período, dentro da frase. Por quê? Porque o pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva são duas, explicativa ou restritiva. Explicativa tem pontuação, tem vírgula, né? Vírgulas, parênteses ou travessões. A restritiva não tem nada disso e muda o sentido. Então a restritiva, como o próprio nome diz, ela restringe, claro, né? E a explicativa, ela abrange, ela aumenta, ela faz o inverso. Então tem uma mudança de sentido. Quando a gente tem uma questão de pontuação envolvendo sentido, eu vou buscar um pronome relativo na frase. E isso que eu estou dizendo para vocês está aqui, ó. Deixa eu trazer aqui até um marca-texto aqui para ficar melhor ainda, para você identificar melhor. Vou até trocar de cor aqui, vou botar um azulzinho aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, um pronome relativo, tá vendo? Esse que aparece aqui, ó, ele é um pronome relativo, ó. Ele aparece aqui, eu vou fazer ele bem grandão aqui para você identificar, ó. E depois ele aparece aqui também, ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Repara o seguinte nesses dois ques. Neste primeiro aqui, ó, que aparece aqui, ó, esse aqui, ele não tem pontuação, tá vendo? Não tem vírgula antes. Já este segundo aqui, ó, ele aparece, olha a vírgula aqui, ó, tá vendo? Então isso que vai fazer a mudança. O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer é o seguinte. Nós vamos ter aqui, ó, a partir desse risco que eu fiz aqui adiante, por causa desse pronome relativo, nós vamos ter uma oração subordinada adjetiva. E como não tem vírgula, ela é restritiva. E na frase de baixo, aqui, ó, a partir desse cortezinho que eu fiz para cá, olha o pronome relativo, nós vamos ter uma oração subordinada adjetiva explicativa. Olha a vírgula aqui, ó. Então aqui está a mudança de sentido. Ou seja,
Uma é explicativa, que é com a vírgula, que é essa daqui, ó. Toda essa oração aqui, o nome dela é esse, ó. Explicativa, oração subordinada adjetiva explicativa. Verá que ficou horrível esse negócio aqui. Aqui, ó, pronto, melhor. Essa telinha aqui é complicada, mas a gente chega lá. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem uma oração subordinada adjetiva e que tem esta função aqui, ó, de explicação, tá? Ela é explicativa. Pronto, põe aqui, ó. Muito bem. Se ela é explicativa, ela tem uma interpretação. Nesta frase de cima, a partir desse cortezinho para frente, onde tem o pronome relativo, a gente vai ter essa daqui, ó, a restritiva. Então vejam, ó, são sentidos diferentes. Então o que acontece quando eu tenho a mudança de pontuação? Ela também faz a mudança de sentido, e aí a gente tem aqui, ó, isso explicado. Aí você vai dizer, tá, mas como é que eu vou achar um pronome relativo? Você vai achar, fica tranquilo que você vai encontrar, você vai acompanhar as aulas, você vai identificar. Isso é uma questão muito rápida para ser resolvida. Eu sempre treino o candidato dessa forma. Apareceu pontuação, apareceu sentido, vamos buscar um pronome relativo nas orações. A resposta está ali. Vamos para frente, questão de concordância. Vai ter concordância também. O que você vai tomar cuidado com concordância? Primeira pergunta, né? A palavra-chave, assinale a alternativa correta quanto à concordância. Então vai aparecer, né, a palavra concordância aqui, que é a palavra-chave do enunciado. Nós vamos tomar cuidado com os verbos haver, ou melhor, os verbos haver não, o verbo haver. Verbo haver no sentido de tempo, de existir, de ocorrer, de acontecer. Ele não tem terceira pessoa do plural, como é o caso aí. Então ele já é uma palavra-chave para responder uma questão. Eu já identifiquei que tem um verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ou no sentido de tempo. Eu já sei que esse verbo não pode ter plural. Ali, ó, onde eu destaquei o verbo, já sei que está errado, já elimina a letra A, né? Vem aqui e fala, ó, já era, a letra A não pode ser, porque esse verbo está errado. Aí eu vou aqui, ó, deixa eu pegar a letra C, depois eu volto na B, tá? Outro tipo de concordância, nós temos verbo, vai atrás de um verbo, ó. Sempre que eu tiver uma questão de concordância, você procura um verbo. O verbo, você pergunta para ele, você é um verbo que tem sujeito. Então, eu vou perguntar para você, quem ou o que, ó, pergunta, quem ou o que representaram o primeiro setor a usar toalhas de papel? Aí ele vai responder aqui, ó, o comércio. Aí repara o seguinte, gente, olha uma coisa interessante que você pode usar a seu favor também nas questões. Nós temos uma vírgula aqui, tá vendo? E temos uma outra vírgula aqui, ó. Essa expressão que está entre as vírgulas, ela está isolada, você pode simplesmente, ó, jogar fora. Tá? Ó, joga fora. Agora faz a leitura da frase sem essa expressão. O comércio representaram o primeiro setor a usar toalhas. O verbo não está concordando com o núcleo do sujeito, que é comércio. Então, nesse caso, a gente tem um erro de concordância verbal. Esse verbo aqui, ó, deveria estar da seguinte forma, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar o representou. Deixa eu colocar a cor aqui igual. Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, o comércio, ó como é que fica, ó, representou, tá? Corta aqui, ó, porque ele tem que concordar com o comércio. Ele sai daqui, ó, e vem para cá, passa por cima dessas vírgulas aí. Essa mesma técnica, não é macete, é técnica, você vai usar na letra D de dado também. Dá uma olhadinha aqui, ó, dá uma olhada aqui. A letra D de dado, eu tenho uma vírgula aqui e tenho outra aqui. Vamos isolar esse elemento aqui, ó. Isola, ó. Passa por cima, ó. O papel defeituoso, ó lá, pula, ó. Foram cortados. O papel defeituoso foi cortado, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar esse monte de coisa escrita aqui, ó. Então, o papel defeituoso, ó, foi cortado e perfurado. Ó,
e perfurado. Esse adjetivo aqui, ó, perfurado, também concorda com o núcleo que é o papel, que no caso é o substantivo. Então, o papel foi cortado e o papel foi perfurado. E, por último aqui, a última opção, para fabricar rolos de papel higiênico, a remessa de papel muito pesado. O que é pesado é a remessa. Esse é o núcleo, ó. Esse é o núcleo, esse é o sujeito, ou melhor, substantivo, né? O pesado aí é um adjetivo, concorda com o substantivo. Então o pesado tem que concordar com esse cara que está aqui, ó, que é o substantivo feminino singular. Então a remessa de papel muito pesado, não, a remessa muito pesada, concorda com pesada, e enrugada, tá vendo? Concorda com enrugada, ou enrugada concorda com remessa também. É a concordância, nesse caso, concordância nominal. Agora, olha aqui, ó, de novo a gente vai usar essa técnica, olha a vírgula aqui, e vamos passar por cima, ó. As toalhas de papel, pula, olha lá, as toalhas de papel originaram-se. Então, quem ou que originaram-se? Olha o núcleo aqui do sujeito, ó. O núcleo do sujeito está aqui, ó. Toalhas. As toalhas que se originaram, tá? As toalhas que foram originadas aí. Concordância nominal verbal, concordância. Primeiro vai pelo verbo, vamos para o plano B. O que é o plano B? Eu não conheço todos os verbos, não sei toda a concordância. O plano B é a leitura, né? Faz a leitura, passa por cima dessas vírgulas, usa essa técnica aí. Vamos para frente, questão de conjugação de verbo. O que é isso aqui, gente? Eles gostam de perguntar a parte de verbos, principalmente aqui, ó. Principalmente os verbos que trazem o que a gente chama de derivados. São os verbos primitivos que têm os derivados. Deixa eu mostrar aqui, vamos até mudar de cor aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, manter-se, tá vendo a conjugação desse verbo aqui, ó? Esse verbo, gente, é o verbo manter. E ele tem terminação em ter. Provavelmente ele é um verbo derivado do verbo ter. Por que provavelmente? Porque eu preciso fazer um teste, tá? Que teste é esse? Eu vou fazer assim, ver? Vamos fazer um teste da seguinte maneira aqui, ó. Eu vou pegar o verbo ter, que é o verbo mais fácil para nós, a gente está mais acostumado, e vou fazer uma conjugação simples, ó, no eu. Ó, eu tenho, por exemplo. Aqui, ó. Tá? Eu tenho. Conjugando o presente indicativo, primeira pessoa do singular, mais fácil, mais rápido. Se eu conjugar o verbo manter, vai ser igual. Ó, eu mantenho. Eu tenho. Eu mantenho. Até saiu errado aqui, ó. Vou fazer de novo. Esse verbo manter é derivado do verbo ter, ele tem a mesma conjugação. Então, eu tenho. Ó, vou pôr aqui em cima. Ó. Ok? Ó, e eu. Aí eu acrescento o restante do verbo. Ó, eu mantenho. Se fosse eu terei, eu manterei. Se fosse eu teria, eu manteria. Se fosse eu tivesse, se eu tivesse, se eu mantivesse. Então esse verbo manter, derivado do verbo ter, ele tem a mesma conjugação. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, ó. Manter-se. Corta aqui, ó. Não existe o verbo ter-se. Né? Então o correto seria mantivesse. Aqui, ó. Vamos consertar, ó. Mantivesse. Pronto. Consertei a letra A. Letra B. Visto que os preços das toalhas se mantinham, o preço se mantinha acessível, as donas de casa se predisporam. É o verbo predispor, derivado do verbo por. Então é puseram, predispuseram. Tá vendo aqui? Ó? Então vamos consertar esse verbo aqui, ó. Ó, zero, tá? Tá vendo? Aqui eu fiz um pouquinho separado para você perceber. Esse é o verbo primitivo, ó, puseram, e eu acrescentei aqui o prefixo dele. Agora vamos fazer mais bonitinho, tá? Vamos, opa, voltou aqui o texto. Vamos aqui, ó. Vamos fazer de novo. Então, predispuseram é o verbo aqui, né? Predispor. Aqui, ó. Vou puxar uma setinha e fazer aqui em cima. Ó, Aí vem lá, ó.
Aí vem, ó, o verbo original, puseram. Esse é o verbo primitivo, que é o verbo pôr. Aí do verbo pôr nasceu o verbo predispor. Eu apenas acrescento esse prefixo. Olha a letra C, que é a correta aqui que eu fiz aqui, ó. Visto que o preço das toalhas se mantiver é o pretérito mais que perfeito. Eu posso conjugar o tivera. Aqui, ó. Né? E aqui, ó, olha lá, pré-dispuseram, conforme eu fiz aqui em cima. Tá vendo? É o verbo predispor. O verbo predispor. Aqui. E se eu cortar aqui, ó, vou tirar o prefixo, ó. A gente chama de prefixo, tá? Popularmente chamado de prefixo. Olha lá, sobrou o puseram. A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, ó, visto na letra D, ó, visto que se manterá, né? Ó, se manterá, aqui, ó, se manterá, não se manterá, aí pode ser, né? Futuro. Agora, ó, pré-disporam, de novo, pré-disporam aqui, ó, também errado. Visto que, letra E, visto que o preço das toalhas se mantivesse, esse não está errado. Ó, mantivesse não está errado. Porque, ó, vou tirar o man aqui, ó. Olha lá. Tirei o man. Ó, tivesse. Tá vendo? Ó? Bota o tivesse ali, ó. Tirei o man, coloquei o tivesse. Bom, o que pode acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui nesse caso? Predisporam, de novo aparece, ó. Aparece aqui o verbo predispor, ó. Tá vendo? Olha lá. Então, eu tiro aqui, ó. Olha lá, disporam. Não existe o verbo poram. Como que eu estudo esse tipo de questão? Vocês vão estudar, vocês vão ver no nosso material isso, eu vou trazer isso para vocês, claro. Aqui é só um apanhado geral de como a banca vai perguntar, como eles costumam questionar. É só algo que eu trago para você identificar como é a questão, mas aqui depois vocês vão ver no material. Então lá no material nós vamos estudar, nas aulas online aqui que vocês vão ter com a gente, nós vamos estudar os verbos primitivos. Ó, primitivos, eu já deixo anotado aqui, porque se você quiser você pode olhar em outro lugar, você vai ver como é que eu vou trazer isso para vocês aqui nas nossas aulas. Tá? E os verbos derivados. Ó, tá? Vamos estudar aqui os verbos derivados. Eles nasceram desses caras aqui. Os primitivos, ter, por, vir e ver. Ó, ter, por, vir e ver. E aí os derivados a gente vai ver alguns verbos que eu trouxe para vocês. Essa questão a gente estuda isso. Vamos lá para frente. Colocação pronominal. O que a gente estuda de colocação pronominal? Primeiro aqui identificar o seguinte, ó. Identificar uma coisa aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês o seguinte. Palavra atrativa, tá? Primeiro, palavra atrativa. Aliás, primeiro aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Primeiro aqui, o enunciado da questão, né? Ó, o enunciado. Ó, colocação pronominal, tá vendo? Então tem a ver com colocação pronominal, posicionamento dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. O meu, teu, seu, nos, vos, lolá, los e las, nona, nos e nas, li, lis, são o, a, os e as, né? São os pronomes oblíquos átonos e eles têm um posicionamento em relação aos verbos. Olha a letra A, por exemplo. O que está errado na letra A? Nós temos a palavra se. Tá? Vendo aqui, ó, que é o pronome oblíquo átono. Ele deveria estar antes do verbo, ó, porque o geralmente é uma palavra atrativa. Então aqui é um advérbio, né? E o advérbio é uma palavra que puxa o pronome oblíquo átono para perto dela. A gente chama de palavra atrativa. Então o que nós vamos estudar primeiro? As palavras atrativas. Quais são as palavras que atraem os pronomes oblíquos átonos? Olha a letra B de bola aqui, ó. A letra B de bola aparece, ó. Pronome se, que vem antes do verbo, tendo aqui a palavra que como uma palavra atrativa. Na letra C nós temos uma outra regra. Essa é uma outra regra que a gente vai estudar também aqui. Deixa eu pegar aqui o cursor. Essa outra regra é o seguinte, gente, ó. Ó, ado, vendo aqui, ó, ado, são os verbos no, chamado verbo no particípio. Então o verbo no particípio não se admite pronome oblíquo átono pós-posto a ele.
Não se admite ênclise com o verbo no particípio. Ah, professor, eu não sei o que é ênclise, eu não sei o que é próclise, o que é mesóclise, e deve ser uma coisa de outro mundo, e não é não, não é não. Aqui no nosso curso você vai ver isso com bastante detalhe, com riqueza de detalhes, com slides, com exemplos, com questões, é bem tranquilo, fica sossegado que você vai chegar a conhecer isso aí de uma forma bem tranquila. Vamos consertar a letra C? Tem-se projetado. Depois nós vamos ver por que esse C vem para cá. Aliás, nós vamos ver também que pode colocar hífen ou não. Na letra D de dado aqui, gente, ó, aqui, ó, esse C também deveria estar para cá porque o caso é atrativo. O caso é uma conjunção. Toda conjunção subordinativa ela é atrativa de pronome oblíquo átono. E por último aqui, ó, não se inicia período para o pronome. O correto é definiram-se e não se definiram. Então, questão de pronome, colocação pronominal, posicionamento dos pronomes em relação ao verbo, vai ter também. Regência com pronome relativo. Quando cai isso aqui, geralmente o pessoal tem medo, né? Tá muito difícil, tá? Deixa eu trazer para vocês como é que é. Ó, primeiro, assinale a alternativa em que a preposição destacada obedece ao princípio de regência. Quando você tem a palavra regência, essa matéria aqui, gente, regência, vamos trazer o cursor aqui para vocês. Ó. Essa matéria regência, ela tem a ver com dependência, tá? Ó, dependência. Deixa eu marcar aqui, ó. O que é dependência? Uma palavra precisa de outra para ter sentido dentro do contexto. E isso tem muito a ver com a parte de preposição, o uso das preposições. Normalmente quando se faz questões, ou melhor dizendo, de regência numa prova de concurso, eles vão pedir um nome ou um verbo que exige uma preposição. O nome sempre vai exigir preposição, mas o verbo nem sempre. E quando aparece a palavra que, aí a gente tem um esqueminha aqui, quer dizer, não é um esqueminha na verdade, é uma regra mesmo, né? Então, por exemplo, ó, apareceu esse que, né? O que esse que está fazendo? Ó? Ele retoma o substantivo, que o pronome relativo faz isso. Você pode trocar por as quais, né? As frutas, as quais mais aprecio. E quando isso deu certo é porque esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, eu vou sair dele e vou correr para o verbo lá na frente. Esse verbo apreciar é um verbo transitivo direto, ou seja, quem aprecia, aprecia algo. Então, ó, esta preposição tem que sair daqui. Olha a letra B de bola. A palavra quem é um pronome relativo e ela se refere a um substantivo que indica um ser personificado, uma pessoa física, né, que é o caso da Dona Catarina. De onde saiu esse D? Ó? Se eu ganhei muita carambola, eu ganhei muita carambola de alguém. Então, tá vendo? A partir do verbo, eu faço a leitura do verbo e identifico a sua preposição. Olha a letra C. Esse quem também se refere, em geral, discordo com quem gosta de frutas. Se eu discordo, tem o quem aqui também, ó. Se eu discordo de, e não com, né? Olha lá, discordo de quem gosta de frutas. Na letra D, hoje são comuns nas feiras frutas em que não dispunhamos, ou de que não dispunhamos, porque se nós não dispunhamos, nós não dispunhamos de alguma coisa. Essa preposição de saiu do verbo dispor. E por último, a letra E, até hoje prefiro comprar frutas na feira, de vendedores por quem confio, mas quem confia, confia em. Então, por vendedores, né, ou de vendedores, até errei aqui o cursor, de vendedores em quem confio. Quando se fala em preposição em regência, a gente vai atrás de nomes, que são substantivos, adjetivos ou advérbios, ou atrás, eu vou primeiro procurar um verbo, né? Sempre procuro um verbo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, apreciar, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, ganhar, aqui, gostar, ou melhor, até o concordar, você tem que procurar todos os verbos, né? Aí aqui o dispor, né? E aqui por último, lá no finzinho aqui, ó, cadê aqui, ó, o confiar.
Tá? Pronome relativo. Apareceu regência, vai atrás de um verbo. Regência com pronomes pessoais oblíquos átonos. É aquele me, te, se, nos, vos, lo, lá, nos, nas. Ó como é que é o estilo de pergunta. Primeira palavra-chave, substituir. Substituir. Aqui, ó. Fiz um risquinho aqui para achar o cursor. Tá aqui, ó. Substituir ou substituição. Essa é uma palavra-chave. Aí a segunda palavra-chave aqui desse tipo de questão. Aqui, ó. Expressões destacadas. Tá? Aqui, ó. Expressões destacadas. E uma outra palavra-chave é pronome. Então, substituir. Tá? Ó. Substituir, palavra destacada, termo destacado, né? Expressão destacada, mais pronome. É uma questão de substituição de pronomes oblíquos átonos. Essa palavra aqui em cima, essa expressão aqui em cima, destacada, vou pegar aqui até um marca-texto aqui, ó. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Essa mocinha aqui, ó. Livrarias, tá vendo? Ela que nós vamos substituir por um pronome. O que vai acontecer aqui? Vamos olhar o verbo? Vamos olhar o verbo aqui, ó. Frequentar. Ó. Quem frequenta, frequenta algo ou alguma coisa. Então nós temos um verbo transitivo direto que exige complemento sem preposição. Esse complemento sem preposição se chama objeto direto, que é esse mocinho que está aqui, ó, o objeto direto. Então não tem preposição aqui, ó, tá vendo? Então é um verbo que exige complemento sem preposição. Nesse caso, como ele é terminado em M, se eu fosse usar o pronome depois, seria nas. Então ficaria frequentam nas. Mas esta frase, ela apresenta aqui uma palavra atrativa de pronome oblíquo átono. E se ela apresenta uma palavra atrativa, eu vou trocar aqui de cor. Essa palavra atrativa está aqui, ó, que é o não. Então, se é o não, aqui, peraí que eu peguei o errado aqui, ó, vou pegar outra corzinha aqui, ó. Se é uma palavra atrativa, então ela puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O pronome oblíquo átono que ia ficar aqui, na verdade, ele vai ficar aqui, ó, como aconteceu nesta frase aqui, ó, tá vendo? Olha o pronome oblíquo átono aqui, ó. Ele veio para antes do verbo, não as frequentam. E verbos terminados em RSZ, quando são verbos transitivos diretos, ou seja, exigem complemento sem preposição, terminados em RSZ, se eu for colocar o pronome depois desses verbos, eu vou retirar essas terminações, RSZ, e vou colocar lá, lo, lá, los e las. Tá? Então, como eu não tenho palavra atrativa aqui, ó, eu coloco lo, né, para concordar aqui com um livro. Então, questões de pronomes oblíquos átonos ou substituição de pronomes ou uso dos pronomes de substituição, isso vai ter também para vocês aí. Então, rapaziada, o objetivo aqui foi trazer para vocês os principais assuntos em relação ao nosso edital, o edital desse concurso de Bragança, que você vai fazer lá no ano que vem só. Vai dar muito tempo para você estudar. Então faz o seguinte, vai aqui embaixo na descrição, na barra de descrição, tem um link, você vai clicar nesse link aqui, você vai ter acesso aos dados desse curso, não só de língua portuguesa, mas de outras matérias também, de informática, a parte de administração que vocês vão ter para usar nesse concurso. Você vai adquirir esse curso completo. Clica no link aí que você vai ver. Como que vai ser esse curso? Isso que você viu aqui é apenas um apanhado geral de como é o curso. O curso ele tem, no caso de língua portuguesa, e as outras disciplinas também. Então, no caso de língua portuguesa, você vai ter o conceito, né, aquilo que é a regra, e a partir desse conceito, dessa regra, questões de provas, como eu mostrei para vocês aqui agora há pouco. Tá? E você vai ter acesso não só ao conteúdo, ao conceito, aquilo que é, o que deixa de ser, aquilo que a gramática determina, e depois a gente vai resolver questões também. Outra coisa, daqui dessa época aqui até o final, mais ou menos uma semana antes do seu concurso, né, definitivo, eu vou publicar vídeos de resolução de questões. Então, além desse curso que você vai adquirir, você vai ter gratuitamente, ó, ouve o que eu estou dizendo, gratuitamente,
Você vai ter várias questões, todas as semanas eu vou postar vídeo de questões de um determinado assunto. E detalhe, se você tiver dificuldade em alguma dessas matérias de língua portuguesa, então por exemplo, professor, eu tenho uma dificuldade em crase, manda uma mensagem para nós aqui, que eu mando para você o vídeo, fala, sua dificuldade é crase? Espera aí que eu vou gravar um vídeo sobre crase para você tirar essa sua dificuldade. Mostro lá para você. Professor, a minha dificuldade é colocação pronominal, sem problemas, está aqui um vídeo para você de colocação pronominal. Pronto, aí você tem um vídeo gratuito ali no YouTube, você vai pegar esse vídeo, vai assistir, obviamente vai ver lá as regras, aí você volta lá para o conteúdo, lá para o conceito, para você tirar essa sua dúvida aí. Fechou? Então não esquece. Dá um likezinho aqui no nosso vídeo, faz seu comentário, clica aqui embaixo para você adquirir o curso, para você ser aprovado. Tamo junto e até a próxima. Abraço, bons estudos. Fala comigo qualquer problema em relação à sua matéria de língua portuguesa que eu estou aqui para te ajudar. Valeu, pessoal. Abraço.